O Velho Testamento fala de Jesus. Essas festas falam de Jesus. Coloque Jesus em cada uma delas aí, sem ter muita complicação. Na Páscoa, o que acontece? Ele é o Cordeiro. Nos pães asmos, ele é o quê? Ele teve uma vida santa, sem pecado, foi sepultado. Não foi deixado em estado de corrupção. Não entrou em estado nem sequer de putrefação. Foi sem fermento. Nas primícias, ele é o quê? As primícias dos que dormem. Primeiro a ressuscitar. No Pentecoste, ele mandou o Espírito Santo para capacitar o povo, para fazer a obra dele. Nas trombetas, ele vem. Na expiação, ele julga. Nos tabernáculos, ele habita com os seus. Eu pergunto agora, qual é o livro que dá a ordem cronológica das solenidades judaicas? Que faz detalhadamente, outros fazem parecido, mas um que é claro, do começo ao fim, da primeira à última. Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Dá a sequência lá. Eu pedi para você circular, uma a uma. Bem, lições aprendidas. Referindo-se às últimas duas solenidades, vimos que o arrependimento e confissão precedem a celebração e alegria. Repito. Arrependimento e confissão precedem a celebração e alegria. Porque o Yom Kippur é o dia de humilhação nacional, de arrependimento e confissão, é a expiação, representando a grande tribulação futura. Vem antes de quê? Dos tabernáculos. Tabernáculos é alegria. Não pode ter alegria sem ter passado por essa parte. Outra observação, eu vou colocar aqui as palavras para cada uma delas. Não vou nem colocar aquela palavra que está no papel lá. Redenção, pureza, consagração, mas vou colocar parecido. Cada palavra vai referir-se a uma. Salvos, santos, consagrados, capacitados, alertas, purificados e gratos. Porque na Páscoa fomos salvos. Na Páscoa o povo foi salvo e prefigura a nossa redenção. Nos pães asmos é a separação do fermento, isto é, santidade. Nas primícias, consagração. No Pentecoste, Deus capacitando o povo para a obra dele pelo Espírito Santo. Nas trombetas é alerta, expectativa quanto à volta de Jesus. Na expiação, mesmo que em um contexto futuro, purificação. E nos tabernáculos, que alegria, gratos. Gratidão e alegria andam juntos, irmão. Alegria e gratidão andam juntos. Bem, deixe-me reforçar aqui. Devemos lembrar, eu formulei uma frase que pode juntar tudo. Devemos lembrar que fomos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nos separamos daquilo que não tem a aprovação de Deus, no caso nos pães asmos. Nos dedicamos a Ele, no caso nas primícias, que é a consagração. E Ele nos capacita pelo seu Espírito Santo, no caso Pentecostes, que Ele nos enviou. Agora, vivemos na expectativa de sua volta, trombetas, mesmo que dentro de um contexto, outro contexto, mas que predomina o princípio de que purificação produz gratidão, né? Gratidão. Se uma pessoa é grata, é porque ela reconhece que foi purificada mesmo. Aquele que não foi purificado está enganchado ainda com a sujeira, ele não vai ter muito motivo para ser grato e alegre. Não, vai não. Está emperrado, é um rolamento, gripado, enganche, vida torando. Mas a forma de resumir, porque tem alguns que não acompanhou tudo, outros talvez chegou apenas hoje. Por que foi que nós estudamos? Vou dizer hoje, eu disse por que estudar esse assunto. Hoje eu vou dizer por que estudamos. Por que estudamos esse assunto? Eu vou dar 8 motivos. Por que estudamos o assunto das solenidades judaicas? Primeiro, foi lido aqui, porque tudo quanto outrora foi escrito foi para o nosso ensino. Então é um bom motivo, não tá? As festas foram escritas outrora, passado bem distante. Tudo foi para o nosso ensino. Segundo motivo, segunda razão. O mesmo versículo 4 diz uma segunda razão. Para consolação e esperança, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, para consolação e esperança, essas coisas nos consolidam mais a firmar nossa esperança no Senhor. Nossa esperança está em Deus, que muitos não conhecem. Isso está falando sobre o Senhor Jesus. Terceira razão, porque compete-nos conhecer o que por Deus nos foi revelado. Está onde isso escrito na palavra de Deus? Compete-nos conhecer o que por Deus foi revelado. As coisas reveladas pertencem a nós. As encobertas não, só a Deus. As reveladas pertencem a nós. Está em Deuteronômio 29. Por que estudamos? Foi por isso. Pelo fato
fato destas solenidades lembrarem de que Deus está bem presente, Ele é quem nos guia e que nos guarda. E também estas solenidades fomentam em nós, no povo de Deus, a unidade. A solenidade reflete em unidade para o povo de Deus. Quando o povo saía de suas cidades, ia para Jerusalém, eles estavam com uma ideia de unidade também, por causa do Senhor. No Senhor nós somos um, até os prosélitos, e tinha ocasião, como o João falou, até os gentios estavam lá também, o estrangeiro que habitava ia também. Tinha algumas que não, mas outras podiam. Em quinto caso, estudamos as festas judaicas pelos princípios que permeiam acerca de Deus e que permanecem, falando de seus atos redentivos. A Páscoa fala de redenção. Redenção para o povo de Israel, redenção para os que creram depois. Para nós, é o sangue da nova aliança que Cristo derramou. Foi já prefigurado. E essa nova aliança que será realidade futura para os judeus, já é realidade para nós hoje, aqui, como igreja de nosso Senhor Jesus. Estudamos as festas pelas sombras que vinham apontando para o Redentor. A sombra apontava para a pessoa de nosso Senhor Jesus. A gente viu isso bem claro em Colossenses, em Gálatas, Hebreus. A sombra apontava para quem fazia a sombra, era um corpo, e corpo era esse, Cristo, que chegou, e essa luz refletia, e ele chegou a nós, o Senhor Jesus, presente conosco. Em sétimo motivo, estudamos as festas judaicas, para o povo não se corromper. Estudamos as festas judaicas, para o povo não se corromper. Está escrito em Provérbios 29 e 18. Não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Estudamos as festas judaicas, estudamos o Velho Testamento, as profecias, que é a profecia, para o povo não se corromper. Teve até quem questionou por que um assunto desse domingo à noite. Foi proposital, irmão. O pastor geralmente sabe o que faz. Não é que é o tal, não, mas a gente toma tempo diante de Deus para tomar decisões. E tomamos com segurança aquilo que fazemos. Sabemos onde estamos, para onde queremos ir e levar o povo. Durante 32 anos, eu tenho pregado evangelisticamente, cultos dominicais. E eu conheço a igreja, talvez mais que a maioria aqui. E sei que muitos não vêm à escola dominical, mas à noite vêm e precisa dessa matéria. Então é melhor escutar e ficar observando os resultados, viu? Do que dizer alguma coisa sem entender, porque quando a gente propõe fazer uma coisa, depois de analisar, por A mais B, por que é que deve ser feito. Então vocês aproveitaram, por abençoados com isso. E é para o povo não se corromper. E por último, estudamos as festas judaicas para não desprezar aquilo em que Deus tanto se empenhou para nos entregar. Estudamos, repito, as festas judaicas, considerando e valorizando aquilo com que Deus tanto se empenhou para nos entregar a sua palavra, as santas profecias, e eu estou me referindo a 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Estudamos para não desprezar aquilo em que Deus tanto se empenhou e sacrificou para nos entregar, e por isso assim o fizemos. Hoje, compete-nos fazer uma análise. Você está marcado para a eternidade, seu nome está no livro da vida, tua casa está protegida com o sangue do Cordeiro. Não precisa matar o Cordeiro, ele já morreu por ti, é questão de fé hoje. Crê em Jesus ou não, estarás seguro, garantido. Faz parte daquele povo que estava cobertado no sangue do Cordeiro. E esse sangue será lembrado por toda a eternidade. É o cântico de Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 19. A morte do Cordeiro. Não é à toa que repetimos algumas vezes: glória para sempre. Jesus em tua presença, para enfatizar, ressaltar exatamente o valor que Jesus Cristo tem. Não sou eu, né? Você é Jesus. É a palavra dele. É o que ele fez por nós. Se alguém não é salvo, você vai ter uma eternidade para arcar com as consequências e lembrar toda a negligência, às vezes que você perdeu a oportunidade por rebeldia e incredulidade, não quis a Deus, amou as trevas, o pecado, e não quis Jesus. Venha para a luz. Ele disse: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de tudo. A purificação vem. Você viu o tom profético dessas coisas. Cada um de nós, de vocês, deve ser capaz de fazer um link da primeira à última, profeticamente. Até porque todas as festas, as 7, falam sobre a vinda de Jesus. Percebeu isso? Todas elas falam sobre a vinda de Jesus. Como? Páscoa? Pois asmos? Primícias? Sim. As primeiras festas falam sobre a sua vinda. Primeira vinda. As últimas falam sobre a sua segunda vinda.
no arrebatamento e no julgamento. A partir da trombeta já é arrebatamento, mas as duas últimas é sobre a vinda em poder e glória. Como, por exemplo, a Páscoa não falava que é um figura, o seu sepultamento e ressurreição não é o evangelho, e ir às primícias que dormem. O Pentecostes não é a inauguração da igreja, estava profetizado. Era o dia chave do ano em que acontecia essa solenidade, e foi nesse dia que o Espírito Santo veio. As trombetas já apontam para o arrebatamento. Agora, quando fala das duas últimas, é a vinda para o julgamento e glorificação dele do milênio aqui na terra. Bom, passando no julgamento da tribulação, a purificação na tribulação, aí tem motivo para se alegrar dos tabernáculos. Alegria em Deus. Essa alegria já é real para o crente hoje, porque para quem crê nele, o nome dele já é o quê? Deus conosco. Deus conosco. E um dia se ouvirá: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mas ele já está no crente. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito de Deus, que é da parte dele, não são de vocês mesmos, foste comprado por um bom preço. Ele já habita no crente. Ser crente é coisa nobre, é coisa fina. Ele dá discernimento para saber o que é certo e o errado pela palavra dele, o Espírito Santo que habita em nós. O crente não é uma pessoa que é vigiada 24 horas uns pelos outros e cutucando. Não, ele tem a palavra, o temor de Deus, o Espírito Santo, para tomar decisões certas nas horas certas, porque na hora que está longe, você não vai acompanhar, ele só lá. Mas José lá no Egito tinha Deus com ele, temeu a Deus. Daniel na Babilônia, Ananias, Misael, Azarias, tinha Deus com ele, porque aprenderam com seus pais a temer a Deus, e ele então estava tomando decisões certas ao lado de Deus e do povo de Deus. Bem, no meio de uma situação tão crítica, Esther toma uma decisão tão importante que abençoou o mundo, a decisão de Esther. A rainha Esther, cujo livro nem menciona o nome de Deus, mas ali está o temor de uma mulher que temeu a Deus e fez por onde salvar o seu povo. Ela estava em um lugar difícil, mas ela conhecia a Deus, era a diferença. O crente conhece a Deus, e por isso ele vai afirmar suas convicções onde ele estiver. Hoje, se você quer fazer parte desse povo, você tem a oportunidade para tomar uma decisão ao lado de Jesus. Venha para Jesus, tem uma chamada, tem um apelo feito por ele: vinde a mim todos que estáis cansados. E aqui no final da Bíblia, o último apelo, o Espírito e a noiva dizem, a igreja está falando o quê? Vem. Aquele que ouve, diga o quê? Vem. Aquele que tem sede, venha. Então vamos ver só essa parte. Vem, venha. Vem, venha. Já viu o vem, vem? Aquele passo vem, vem, é isso mesmo. Apocalipse 22, 17. O vem, vem. Pois é. Então, a trombeta é sinal. Esse sinal para olhar para cima. Vê o general, vê o comandante. Ele vem. Vai ser dada a palavra de ordem. Ele vem. Estamos aguardando. Você está pronto para ir com Jesus? Será que tem alguém que não se preparou devidamente ainda? Como se preparar? Tem que se arrepender dos pecados. Aí a purificação pelo sangue de Jesus é garantida. Perdão dos pecados, a vida eterna, vem como resultado aquele que crê e recebe Jesus. Amém?